Pensamento positivo funciona? Muito se fala sobre mente positiva, pensamento positivo, autossugestão, hipnose, meditação e reprogramação mental. Mas nem tudo que se repete com convicção é verdade. E nem tudo que parece místico é necessariamente falso. Por isso, nesta reflexão, não vamos tratar o pensamento positivo como um milagre, nem como ilusão completa. Vamos olhar para o tema com equilíbrio. A partir de estudos, autores reconhecidos e informações verificadas pela psicologia, pela neurociência e pela prática clínica moderna, vamos separar aquilo que tem fundamento daquilo que é apenas promessa bonita. Porque bons pensamentos podem ajudar. Mas boas ações transformam muito mais. A pergunta, portanto, não é apenas: pensamento positivo funciona? A pergunta mais importante é: quando ele funciona, por que funciona, até onde funciona, e quando deixa de ser força interior para se tornar autoengano? Fique até o final, porque a orientação mais importante desta reflexão pode mostrar como tornar sua mente positiva sem cair em ilusão. Pensamento positivo eficaz não é acreditar que tudo dará certo. É treinar a mente para agir melhor mesmo quando nada está garantido. Não é negar a realidade. É educar a alma para enfrentá-la melhor. Pensar positivo não é negar a realidade. O pensamento positivo virou, para muitos, uma promessa fácil. Basta mentalizar. Basta repetir. Basta acreditar. Basta imaginar a vida perfeita antes de dormir. Mas a vida real não se curva apenas a frases bonitas. Quem repete vai dar tudo certo, mas não muda a própria conduta, não organiza a rotina, não corrige os excessos e não enfrenta aquilo que precisa enfrentar, não está educando a mente. Está apenas tentando anestesiá-la. Pensamento positivo não é fechar os olhos para o problema. É abrir os olhos sem entregar o governo da alma ao medo. Não é fingir que a dor não existe. É impedir que a dor se transforme em sentença. Não é negar o obstáculo. É recusar que o obstáculo seja o fim do caminho. A positividade ingênua diz: não pense nisso. A mente responde: mas eu estou pensando. A positividade madura diz: estou tendo este pensamento, mas ele não precisa governar minha resposta. Essa diferença muda tudo. Porque uma mente positiva verdadeira não é aquela que nunca vê sombras. É aquela que não transforma cada sombra em destino. A primeira grande verdade é esta: pensamento positivo eficaz não é imaginar uma vida melhor. É construir uma mente capaz de responder melhor à vida real. A mente muda por treino, não por decreto. Emily Coué, no início do século XX, ficou conhecido pelo método da autossugestão consciente. Sua frase mais famosa era: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Coué percebeu algo importante: ideias repetidas em estado de relaxamento podem influenciar a disposição mental. Mas a ciência moderna exige prudência. Repetir frases não basta. Principalmente quando a frase é distante demais da realidade interior de quem a repete. A neurociência moderna fala em plasticidade cerebral. Isso significa que o cérebro pode modificar padrões, conexões e respostas a partir de experiências, repetições, aprendizados, emoções e hábitos. Mas neuroplasticidade não significa que basta desejar para mudar. Significa que aquilo que repetimos, praticamos, sentimos e reforçamos pode, pouco a pouco, alterar o modo como pensamos, reagimos e vivemos. A mente muda. Mas não muda por decreto. Muda por treino. Muda por atenção. Muda por repetição. Muda por experiência. Muda por ação. Por isso, a frase positiva pode ajudar, mas apenas quando aponta para uma prática possível. A mente aceita melhor uma verdade pequena do que uma mentira grandiosa.
Dizer sou invencível pode soar como teatro interior. Mas dizer hoje eu posso agir um pouco melhor do que ontem é mais humilde, mais real e muito mais poderoso. Carl Jung também nos ajuda a lembrar algo importante: a mente humana não vive apenas de argumentos. Ela vive de imagens, de símbolos, de narrativas, de sombras, de histórias que contamos sobre nós mesmos. Uma pessoa que repete "eu vou vencer", mas carrega internamente a imagem de alguém incapaz, culpado, derrotado ou indigno, encontrará resistência dentro de si. Por isso, pensamento positivo eficaz não é apenas trocar palavras. É reconstruir a narrativa interior. É deixar de se definir apenas pela queda. É deixar de se confundir com o erro. É deixar de transformar uma fase difícil em identidade permanente. A mente positiva verdadeira não diz "eu nunca sofri". Ela diz "eu sofri, mas não sou apenas o meu sofrimento". Não diz "eu nunca errei". Diz "eu errei, mas posso corrigir o caminho". Não diz "eu não tenho medo". Diz "tenho medo, mas não entregarei a direção da minha vida a ele". Porque a mente não se reprograma apenas pelo que escuta. Ela se reeduca pelo que pratica. Nem todo pensamento é uma verdade. Aaron Beck, um dos nomes centrais da terapia cognitivo-comportamental, ajudou a mostrar que não sofremos apenas pelos fatos. Sofremos também pelas interpretações que fazemos dos fatos. A TCC não ensina a pessoa a mentir para si mesma. Ela ensina a reconhecer pensamentos automáticos, testar distorções, observar evidências e agir de modo mais saudável. O pensamento positivo fraco diz: vai dar tudo certo. O pensamento positivo maduro pergunta: o que depende de mim agora? O primeiro tenta tranquilizar. O segundo orienta. O primeiro pode virar fuga. O segundo pode virar conduta. Mas a outra verdade essencial: nós não controlamos totalmente os pensamentos que surgem. A mente produz imagens, medos, lembranças, dúvidas e antecipações sem pedir licença. Daniel Wegner ficou conhecido por estudos sobre a tentativa de suprimir pensamentos. O exemplo clássico é simples. Tente não pensar em um urso branco. Quanto mais você tenta expulsar a imagem, mais ela tende a retornar. É o paradoxo da supressão mental. Aquilo que tentamos destruir à força pode ganhar ainda mais presença. Por isso, a mente madura não é aquela onde nenhum pensamento sombrio aparece. É aquela onde nenhum pensamento sombrio recebe o trono sem ser examinado. Não se trata de nunca pensar mal. Trata-se de não alimentar todo pensamento ruim. Não obedecer toda ansiedade. Não transformar toda dúvida em profecia. Não fazer de toda sombra um destino. Aqui entram práticas como meditação, mindfulness e até hipnose clínica, quando compreendidas sem fantasia. Jon Kabat-Zinn ajudou a popularizar o mindfulness moderno no campo da saúde. Meditar não é esvaziar a mente magicamente. Não é eliminar qualquer pensamento. Meditar é aprender a perceber o que surge sem se fundir imediatamente com aquilo. É notar a ansiedade aqui, há medo aqui, há raiva aqui, há um pensamento negativo aqui. Mas notar não é obedecer. A atenção treinada cria um intervalo. E nesse intervalo mora uma liberdade preciosa. A hipnose também precisa ser retirada do teatro e colocada no lugar correto. Ela não é mágica. Não é domínio absoluto da vontade. Não é alguém controlando uma mente indefesa. A definição moderna fala em atenção focada e maior resposta à sugestão. Ou seja, a pessoa não perde sua humanidade. Ela concentra a atenção.
E uma atenção profundamente concentrada pode tornar certas sugestões mais fortes. Meditação, hipnose, autossugestão e pensamento positivo têm algo em comum. Elas reorganizam a atenção. E a atenção é uma das portas de entrada da transformação mental. Aquilo que recebe atenção constante tende a ganhar força. Aquilo que recebe repetição tende a se tornar familiar. Aquilo que recebe emoção tende a marcar a memória. Aquilo que recebe ação tende a virar identidade. A serenidade da noite começa na disciplina do dia. Muita gente pergunta: se eu pensar com vontade e emoção antes de dormir, posso reprogramar minha mente? A resposta mais honesta é: até certo ponto, sim. Mas não por magia. O sono participa da consolidação de memórias, do processamento emocional e da reorganização de experiências. Por isso, aquilo que colocamos na mente antes de dormir pode influenciar a forma como o cérebro organiza certas impressões. Mas cuidado! Antes de dormir, a mente não recebe decretos mágicos. Ela recebe sementes. E sementes só frutificam quando encontram terra, tempo e cuidado. Se alguém passa o dia inteiro em desordem, excesso, imprudência, omissão, culpa e conflito, não deve esperar que uma frase repetida na cama resolva tudo em silêncio. A noite revela muito do que fizemos durante o dia. Em vez de ir dormir preocupado, cuide de suas ações e de suas falas, para que à noite você não tenha que lidar com as falhas e os excessos que cometeu ao longo do dia. A serenidade da noite começa na disciplina do dia. Quem vigia suas ações durante o dia não precisa enfrentar, à noite, o tribunal severo da própria consciência. Por isso, antes de perguntar qual frase repetir ao dormir, talvez devamos perguntar: que tipo de dia estou entregando à minha noite? Que palavras pronunciei? Que excessos alimentei? Que omissões aceitei? Que pequenas correções eu adiei? A mente que repousa em paz não é aquela que viveu um dia perfeito. É aquela que não fugiu da verdade sobre si mesma. Dormir melhor começa muito antes de deitar. Começa quando falamos com mais prudência. Quando agimos com mais retidão. Quando corrigimos cedo o que poderia virar remorso tarde demais. A mente positiva não nasce apenas no travesseiro. Ela começa na forma como atravessamos o dia. O pensamento tenta convencer. A ação apresenta provas. Aqui está talvez a lição mais importante deste vídeo. Bons pensamentos ajudam. Mas boas ações transformam. Uma frase positiva pode acalmar. Uma atitude correta reorganiza a consciência. Uma boa ação cria evidência. Uma fala prudente evita remorso. Uma decisão correta reduz conflito. Um hábito melhor ensina ao cérebro que outro caminho é possível. A ação é a autossugestão mais poderosa. Porque quando você age melhor, a mente recebe uma prova concreta. Eu posso mudar. Não é apenas uma frase. É um fato. E fatos repetidos começam a vencer crenças antigas. O pensamento tenta convencer a mente. A ação apresenta provas. A mente não se pacifica apenas pelo que pensa. Pacifica-se pelo que pratica. Então, se quisermos transformar esta reflexão em um manual simples, ele começa assim. Não tente expulsar pensamentos ruins à força. Observe-os. Nomeie-os. Questione-os. E decida se merecem ser alimentados. Não use frases grandiosas demais. Use frases verdadeiras, possíveis e praticáveis. A mente aceita melhor uma verdade pequena do que uma mentira majestosa. Antes de dormir, não entregue à mente apenas preocupação. Entregue direção. Mas lembre-se, a noite trabalha melhor quando o dia não foi entregue à desordem. Cuide de suas palavras.
Muitas noites inquietas começam em falas imprudentes pronunciadas durante o dia. Faça uma pequena ação correta mesmo sem vontade. A vontade muitas vezes vem depois da prática. Use a mente positiva para agir melhor, não para fugir da realidade. Repita o bem até que a mente comece a reconhecê-lo como caminho familiar. E se você quiser transformar esta reflexão em prática, comece com 7 dias. No primeiro dia, observe seus pensamentos sem tentar expulsá-los. No segundo, escolha uma frase positiva realista. Não uma mentira grandiosa. Uma direção possível. No terceiro, pratique uma pequena ação que confirme essa frase. No quarto, vigie suas palavras. Fale menos por impulso. Responda com mais consciência. No quinto, antes de dormir, revise o dia sem crueldade e sem desculpas. Reconheça o que precisa ser corrigido. Mas não transforme erro em identidade. No sexto, repita uma ação correta mesmo sem vontade. No sétimo, observe o que mudou. Talvez sua vida não tenha mudado completamente. Mas você terá mostrado à sua mente uma coisa importante. Você não é escravo do primeiro pensamento que aparece. Você pode observar. Pode escolher. Pode corrigir. Pode agir. Pode recomeçar. E uma mente que aprende a recomeçar já não é a mesma mente que se entregava ao medo. No fim, pensamento positivo eficaz não é acreditar que tudo dará certo. É treinar a mente para agir melhor mesmo quando nada está garantido. Não é repetir frases bonitas para fugir da realidade. É pensar com mais verdade, sentir com mais consciência e agir com mais retidão. A mente positiva não é uma mente iludida. É uma mente educada. Ela não impede todos os pensamentos sombrios, mas se recusa a transformar cada sombra em destino. Ela não vive apenas de esperança. Vive de pequenas ações repetidas até que a própria vida comece a confirmar uma nova direção. Porque o pensamento tenta convencer a mente, mas a ação apresenta provas. A mente não se reprograma apenas pelo que repete. Ela se reeduca pelo que pratica. Se esta reflexão fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, buscamos pensar melhor para viver melhor. Sou o Mestre Malcan, e este foi o manual de hoje. Mantenha sua mente positiva com eficácia. Até o próximo!